Boa tarde, galera. Todo mundo aí entrando na nossa sala para mais um dia de conferência. Vou pedir para conferir aí, enfim, todo mundo com câmera e microfone desligado, tá? Quando forem fazer alguma pergunta, usem o nosso chat, tá? Quem não está familiarizado com o Zoom, ali na pontinha tem uma nuvenzinha que você clicar, abre o chat, tá? Tanto no celular quanto no computador. Vou dar só mais um minutinho para o pessoal ir entrando e se acomodando, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Oro, eu sou um dos fundadores da InvestSmart. A gente está aí de anteontem nessa batida de trazer o pessoal do mercado para aproximar eles de vocês. Agora todo mundo, cada um da sua casa, aí vocês estão vendo que eu de casa. O Rogério Pé, que daqui a pouco vão falar, estão de casa também, imagino. Vamos lá, todo mundo com fone ok, câmera também, tudo certinho. Gente, a InvestSmart, para quem não conhece, é um escritório de assessoria de investimentos, tá? A gente está espalhado pelo Brasil inteiro. E como a gente tem muito cliente em muito canto do Brasil, a gente resolveu, nesse período aí, a gente está todo mundo confinado, todo mundo dentro de casa, se aproximar de vocês de uma forma diferente. E aí a gente faz essa conferência amanhã, enfim, sábado, domingo não, mas segunda-feira, a semana inteira tem, de manhã e de tarde, pelo menos 1 hora de papo para atualizar vocês aí online sobre o que está acontecendo no mercado financeiro. Hoje a gente tem aí o privilégio de receber o pessoal da Arx. Para quem não conhece a Arx é uma casa que tem mais de 18 anos de existência, tem mais de 26 bilhões de reais sobre gestão. E o legal da Arx é que ela tem tanto produto sobre tantos outros aspectos, tem private equity, tem fundo de renda fixa, fundo de ações, fundos macro, que a gente vai poder estender essa conversa aí para todos os campos possíveis e imaginários. Então, usem bastante o chat, porque a ideia é que vocês interajam bastante. Eu vou deixar o Rogério Poupe e o Pierre Jadot, que são quem estão representando a Arx aqui, falar um pouquinho da casa e depois eu começo aqui as perguntas, tá bom? Rogério, Pierre, fiquem à vontade, por favor. Muito obrigado, tá? Obrigado. É um momento realmente complicado, difícil, né? De uma crise com características diferentes das que a gente enfrentou. Acho que assim, a gente já estava, de uma certa forma, a gente já tinha um modelo robusto, né, de trabalho. Rogério, acho que o áudio ficou um pouco baixo. Espera aí, deixa eu ver se eu... O pessoal no chat que falou. Tá ruim o áudio, gente? Pode usar o chat aí pra gente saber. Agora melhorou. Tá melhor, não? Melhorou, gente? Melhorou. Vamos seguir. Então, não, só para falar assim, a gente na Arx, a gente já tem, né, a gente tem já um modelo de contingência que já é usado há bastante tempo, né? A gente sempre está aprimorando esse modelo, acesso remoto, é muito fácil para quem está doente, Do pessoal. em casa, etc. Rogério, desculpa te interromper mais uma vez. O pessoal ainda está reclamando do áudio. Quando você chega perto, fica bom. Será que... não sei se o pessoal está pedindo para botar um fone. Tá. Ó, quando você fala perto, fica ótimo, mas não sei se é a acústica. Peraí. Vamos ver. Tenta agora. Então, às vezes, só se você também subir um pouquinho o tom, acho que vai. Vamos ver. Vou tentar falar mais alto. Aí, nesse aí foi. Foi? Melhorou? Tá. Então, eu acho que a gente está, como eu estava dizendo, a gente estava preparado para uma eventualidade, uma contingência. Hoje, a gente tem a recomendação realmente desde o início da semana. A gente colocou metade das pessoas em casa, hoje já tem 50% fazendo acesso remoto. Nosso acesso remoto é bastante robusto, então, como eu estava falando, a gente já vem trabalhando com esse modelo de acesso remoto há muito tempo. Muitas pessoas às vezes trabalham de casa mesmo por questões pessoais. Então, isso tem funcionado muito bem para a gente. E eu acho que é o momento da gente se separar, porque é um momento... Rogério, cara, desculpa, eu vou... não, que o pessoal tá aqui no chat já tá... Não tá dando. Será que com fone, será que é melhor? Deixa eu abrir o chat aqui para ver o que o pessoal tá falando. Eu vou mudar aqui.
Tá. Melhorou? Agora melhorou, galera? Vê. Agora tá melhor? Assim tá ótimo. Vê se... Tá. Vamos tentar assim. Qualquer coisa eu interrompo de novo. Desculpa, já. Tá bom. Então, a parte, desculpa, gente, mas a parte do microfone realmente, essa parte não está preparada. A gente tem, óbvio, usado acesso remoto, se falado com a equipe toda remotamente, a gente continua fazendo nossas reuniões matinais por telefone, e para discutir o mercado e entender a dinâmica de preço que está acontecendo. Então, assim, para não ficar também estendendo muito, deixar para as perguntas e se vocês tiverem mais interesse assim, de entender, acho que todo mundo está acompanhando aí o dia inteiro todos os eventos lá fora, com relação à parte de saúde, vamos dizer assim, as reações dos governos, etc. Então, o que a gente está vendo? Do ponto de vista do mercado, a queda do preço ela já reflete uma recessão grande, né, forte. A gente está vendo essa semana, hoje mesmo, o Ministério da Economia ele resolveu reduzir, né, a previsão de crescimento do PIB para esse ano para zero praticamente, mas o consenso já está caminhando para alguma coisa entre 0,5% e 1% de queda. É um momento realmente delicado. A questão agora é que ninguém ainda tem uma resposta se essa recessão ela vai durar 2 trimestres ou mais, né? E qual o impacto disso, quer dizer, sobre a economia real. Na verdade, hoje, o que está acontecendo é que, diferente de uma crise como 2008, o impacto está vindo da economia real, né? Então, a ordem para as pessoas ficarem em casa e se afastarem, etc., ele causou um dano na economia real que veio para o mercado financeiro, né? Com isso, claro, as empresas todas estão tentando se adaptar à nova realidade, e essa realidade ela é uma realidade que realmente ela tem que ser uma realidade de curto prazo, porque quanto mais a gente se estender nesse afastamento, mais chance das empresas quebrarem ou terem dificuldades financeiras. O bom, né, quer dizer, a reação dos governos nessa semana, tanto do governo brasileiro e estão falando agora sobre mais medidas econômicas, como a gente está vendo, realmente a gente precisa fazer, o governo precisa fechar esse gap. E esse gap são esses próximos trimestres, esses próximos meses, que é justamente coincidente com o que o Ministério da Saúde espera com relação à evolução da doença no Brasil. Mas a gente tem que ter a expectativa de que a melhor solução depois desses 15 dias ou talvez um pouco mais de quarentena, aí, que as pessoas estão em casa, a vida tem que voltar ao normal, né? E aí esse é o nosso trabalho hoje, né? Quer dizer, em termos de vamos dizer assim, performance dos nossos produtos, da carteira, é claro que a gente sofreu, principalmente nos fundos de ações, né? Que claro acompanharam aí a queda do Ibovespa. E o que a gente está olhando? A gente está com o nosso time todo trabalhando em cima rodando cenários diferentes, né? Acho que o cenário que a gente trabalhava um mês atrás, ele não existe mais, ele acabou. A gente tem que olhar para frente. Como eu disse, o preço já reflete essa recessão. Então agora a questão é entender como cada setor individualmente, cada empresa individualmente vai ser afetada. E aí, é claro, o que a gente está fazendo? Está rodando cenários com recessão de 2 trimestres, 3 trimestres, para a gente tentar entender, 4 trimestres, para a gente tentar entender quais empresas conseguem, estão negociando já um patamar de preço justificável, vamos dizer assim, que justifica a compra. E aí, é claro, a gente está vendo no relativo quais são as melhores oportunidades. A gente acha que já tem oportunidade, é claro, mas é um cenário muito fluido, né? Porque a gente todo dia aqui, a cada hora, a gente está sendo inundado de notícias. Acho que os próprios governos eles estão trabalhando numa velocidade que também não estavam acostumados, né? Porque você tem que ter uma coesão. Acho que esse início de ruído que teve nessa primeira semana, eu acho que é até normal, né? Porque todo mundo tem que se entender e tem que estar convicto do qual é o cenário base.
né? E foi o que a gente viu acontecer na Europa, o que a gente viu acontecer nos Estados Unidos. O próprio Trump mudou bastante a visão dele com relação à doença na última semana, assim como Bolsonaro nos últimos dias. Então, agora o esforço é justamente tentar, evitar o máximo de prejuízo, né, para a economia real, e 2, preparar os hospitais e o sistema de saúde para atender a leva de pessoas que vai precisar ser atendida nas próximas semanas. É difícil falar sobre... a gente está usando aí, é claro, o que o Ministério da Saúde aqui fala, o que os especialistas lá fora falam com relação a quando pode ser o pico. A gente tem umas questões que no Brasil ainda são difíceis de responder, porque a gente está no hemisfério sul, onde é verão, quer dizer, a gente está sem a temperatura ainda é quente, então ainda existe essa dúvida se iria se alastrar na mesma velocidade que se alastrou no hemisfério norte, principalmente aí na Europa, né? Mas é uma questão que acho que a gente não vale a pena pagar para ver. Então, as próximas semanas vão ser decisivas. Eu acho que, para terminar, a gente está vendo um cenário que é muito relevante com relação ao avanço da doença, é a estabilização dela na Itália, né? Então, está previsto aí até o início da semana que vem, tem alguns analistas que prevêem que você pode ter um pico, né? E aí começar a refluir. A gente ainda não chegou lá, quer dizer, o número de mortes tem aumentado, o número de casos tem aumentado, mas esse é um ponto importante para a gente ver, porque isso pode ajudar na reversão do mercado, pode ajudar na reversão do humor, porque pode mostrar que realmente a quarentena, efetivamente, ela consegue controlar. E aqueles países que entraram primeiro na quarentena vão conseguir com maior velocidade fazer isso. Também tem a questão da população jovem, né? Quer dizer, no caso do Brasil, comparado, por exemplo, com a Europa, a população do Brasil é mais jovem, então isso pode ter algum impacto também no número de casos de infectados. Mas isso também, de novo, está tudo em aberto, assim como está em aberto a notícia de ontem com relação a medicamentos para tratar e acelerar a recuperação. Então, é um cenário ainda que tem muita informação, mas eu diria que o mercado ele começa a mostrar algum chão, né? Acho que ele atingiu aí, a volatilidade diminuiu nos últimos 2 dias, que é importante. O estresse no mercado financeiro, principalmente no mercado de governo americano lá fora, o money market, como eles chamam, também reduziu bastante esse estresse, né? Então, com a volatilidade caindo, a gente pode ter um cenário que no início da próxima semana você começa a normalizar, né? Então, esse é o cenário base. E acho que a gente tem que estar preparado justamente para pegar as oportunidades no momento que elas vierem. Vou deixar um pouco o PR falar agora. Tá, legal, Rogério. Obrigado. Só antes do PR entrar, só para explicar para a galera, o Rogério é o diretor de investimento lá da Arx, ele é o responsável pela área de renda variável e o PR é responsável pela área de renda fixa, tá? Toda a parte de crédito. E a Arx é um dos grandes players aí de crédito. PR, se você puder fazer um discurso de abertura aí, falar um pouco do seu sentimento aí, desde a parte institucional aí de estar em home office, e vocês aí já é uma grata surpresa que poucas empresas estão prontas para trabalhar de home office e estão bem estruturadas para isso. Mas estendendo um pouco além, a gente sabe que a Arx é uma casa que, por política, ela é quase toda high grade quando se fala de crédito. Eu queria que você discorresse um pouco, até chegar nessa parte de alocação, e depois a gente poder entrar e falar um pouco mais de produtos. Qual é a sensação que você tem visto aí no mercado? Enfim, uma panorama aí sua para agregar a nós aí. Lógico, que nem você mesmo colocou, eu acho que assim, as empresas que a gente acessa nos nossos fundos de crédito são, na sua grande maioria, ou todas praticamente, high grade, né? E o que isso quer dizer? Que no final do dia, são as empresas que conseguiram sair do balanço do banco e ir para o mercado, ou seja, em tese são as melhores empresas de cada setor. Em termos de risco, obviamente que o que está acontecendo tem um impacto direto na receita das companhias, né? Então, tem companhia que vai ficar alguns meses com uma receita muito prejudicada ou até sem receita, mas quando você fala em termos de robustez do balanço, bancabilidade, liquidez e governança, a gente está falando das melhores empresas de cada setor do Brasil, né? Então, isso aí, obviamente, que assim, se você tiver um problema
nas empresas onde a gente tem acesso, você pode imaginar o que está acontecendo nas empresas que são concorrentes muito menores, né? De qualquer setor. Obviamente tem alguns setores que são mais prejudicados que outros, né? Então, se você pegar o setor de companhia aérea, por exemplo, ali tem um impacto muito relevante. Aqui vale mencionar que no mercado brasileiro de high grade, de fundos high grade, essas companhias nunca acessaram o nosso mercado, né? Então, elas têm feito o funding delas diretamente no mercado offshore, via bonds, com os arrendadores de avião e diretamente com os bancos. Então, assim, esse seria o setor mais afetado diretamente, eu diria, com risco de curto prazo mais elevado, e ele não está no nosso mercado, né? Depois você tem setores ligados ao turismo, que obviamente tem um impacto relevante também. Aqui tem poucas empresas que acessaram o nosso mercado, a gente não tem exposição nenhuma nas carteiras, mas o mercado como um todo, o fundo de crédito high grade também tem pouquíssima exposição a esse setor. Depois você tem os varejistas, que obviamente são impactados. Aqui a gente está falando dos maiores varejistas, né? Então, os varejistas que acessam o nosso mercado são lojas Renner, uma Riachuelo através da Guararapes, lojas americanas. Então, são empresas que têm uma liquidez muito grande, uma bancabilidade boa, e eles conseguem aguentar um tranco muito maior do que qualquer outro varejista do setor ali, né? Obviamente, o setor de shoppings, a gente acredita que tem algum impacto também, apesar de ter uma discussão de que o aluguel ele deveria continuar sendo pago pelos varejistas. Óbvio que na prática deve ter algum tipo de acordo, mas, de novo, as empresas de shopping aqui elas têm uma posição bastante robusta, caixa elevado e bastante bancabilidade também. Então, a gente não vê tanto problema de curto prazo. Obviamente, tudo depende um pouco da extensão do problema, né? Eu acho que se for assim, um lockdown de 1 mês, 2 meses, eu acho que não vejo grandes problemas de crédito no nosso mercado. Obviamente que isso aí começar a passar de 6 meses, 7 meses, a coisa pode ficar um pouco pior, né? O que a gente vê que está sendo um pouco afetado aqui é, obviamente, a liquidez do mercado, né? No momento desses, a liquidez acaba sendo um pouco afetada, e aí não é nem só o nosso mercado, né? Eu acho que a liquidez dos mercados como um todo está bastante prejudicada, né? Então, você tem até nos títulos públicos uma liquidez muito mais baixa do que é normalmente, e obviamente isso aí acaba afetando um pouco o mercado high grade de crédito também. Legal. Pierre, eu aprendi com vocês aí que uma coisa que foi uma curiosidade que essa crise me despertou, que foi o que você comentou agora, que as empresas de aviação elas têm a maneira bem particular de tomar dívida, né? Elas fazem leasing das aeronaves, ou para elas faz mais sentido emitir bonds lá fora. Acabou que os fundos high grade Brasil eles estão ali num grupo privilegiado que não tem tanto risco de crédito. Mas falando assim da alocação em si, já que a gente pode deixar um pouco de lado, pelo menos aí nos fundos da Arx, o risco de crédito, enquanto a gente não entender a magnitude do problema. Uhum. Duration, carrego, como é que estão os portfólios? Aí, se você quiser poder falar um pouco mais dos fundos de liquidez, principalmente, caixa, etc. O pessoal que aloca, principalmente, entender do mercado de renda fixa. As pessoas, o investidor de renda fixa ainda tem uma dificuldade de entender a cota andando para trás, ou a cota balançando, mas era renda fixa. Então, se você puder falar um pouquinho do portfólio nesse aspecto, duration e carrego versus curva de juros e volatilidade, para a galera ter uma panorama, ia ser bem legal. Perfeito. Bom, a gente já tinha tido um ajuste de preços ali no final do ano passado, em outubro, novembro, né? Ali foi bem específico a nossa indústria de crédito, né? Então, o DI acabou caindo bastante, afetou os papéis em percentual do CDI, teve alguns fundos que tomaram resgate, tiveram que vender papel, e a gente já teve uma correção de preços ali em outubro e novembro. O que quer dizer essa correção de preço? Quer dizer que o prêmio de crédito cobrado dos emissores, ele aumenta. O que isso quer dizer? Do ponto de vista de risco-retorno, quer dizer que os papéis que você vai alocar, o que você tem na carteira, eles se tornam mais atrativos, porque você está cobrando mais prêmio pelo mesmo emissor, pelo mesmo risco, né? Obviamente que quando esse spread abre, ele tem um impacto negativo dentro da carteira do fundo, mas depois que ele tiver essa abertura de spread, quer dizer que o carrego do fundo é melhor. Então, efetivamente, você só tem uma perda no fundo de crédito por inadimplência, né? Quando você tem uma marcação negativa de um papel,
o que você tem ali é um spread que abre e a partir daquele momento o carrego daquele papel ele é mais alto, ou seja, ele rende mais no dia a dia, né? Conforme os dias vão passando. Então, isso é o que a gente viu em outubro e novembro. Obviamente, com o mercado um pouco mais líquido do jeito que está, é natural que tenha volatilidade nas cotas dos fundos, longe de ser uma volatilidade que a gente observa em outras classes de ativos, mas é natural que você possa ver algumas cotas ligeiramente negativas, enfim, algum mês um pouco mais fraco, é totalmente normal. Agora, o que isso quer dizer? Não quer dizer que houve uma perda no fundo, quer dizer que houve uma abertura de esprêmio de risco, né? Ou seja, a partir daquele momento, o carrego do fundo melhora. Ele toma um impacto negativo agora e depois disso o carrego do fundo melhora. Em termos de alocação dentro dos nossos fundos na Arx, a gente já vinha carregando uma posição de caixa bastante alta, né? Isso até antes de outubro e novembro. A gente não alterou essa posição de caixa. Obviamente, a gente mexeu muito na carteira ao longo dos últimos meses, então a gente vinha reduzindo o prazo médio dos nossos ativos, né? Qual que era a lógica? Era que depois que houve a abertura de prêmios em outubro e novembro, a gente entendeu que papéis curtos já eram suficientes para atingir a rentabilidade do fundo, né? O objetivo de rentabilidade. Então, a gente não via muita necessidade de ter papéis tão longos na carteira. Então, o mercado começou a ficar um pouco mais comprador em dezembro e janeiro. A gente aproveitou essa compra para sair de papéis longos e comprar papéis curtos. E, obviamente, isso aí acaba nos defendendo um pouco agora, né? Tanto em termos de, na hora que abre o spread, quanto maior seu papel, maior o impacto no curto prazo. E, obviamente, os papéis curtos também têm uma liquidez melhor. Então, hoje a gente tem uma carteira com uma duration ali. Se eu pegar o fundo D0, D1, ele tem aproximadamente um pouco abaixo de 1 ano de duration, né? Porque ele carrega bastante caixa. Já os fundos D30 e D60, eles carregam uma duration de aproximadamente 2,5 anos, que são durations baixas ali, né? E posição de caixa também está confortável. Perfeito, Pierre. Para a galera, a duration ela é quase com o prazo médio do vencimento dos títulos ali, se a gente tentar, a grosso modo, tentar explicar. E quanto mais curto é o papel de renda fixa, o título de renda fixa, menos ele balança, menos volátil ele é, e aí menos vocês sentem nas cotas aí normalmente quando um fundo de renda fixa balança. Já que o assunto da renda fixa, eu vou manter mais um pouquinho, depois eu volto lá no Rogério para a gente falar um pouquinho mais de renda variável. Eu tenho inclusive aqui uma pergunta aqui que vai acabar sendo para os dois. Mas já tem a primeira pergunta no chat, PR, é sobre o Elbrus. Tá? O pessoal quer entender um pouquinho mais do fundo de debêntures incentivadas, quais são as perspectivas e como é que ele está hoje. Perfeito. Vamos lá. A gente tem basicamente dois fatores de risco nos fundos de crédito, né? Você tem o risco de crédito mesmo e você tem um risco de mercado. Todos os fundos que têm benchmark em CDI, esse risco de mercado, a gente zera ele sempre, né? Então, se a curva de juros abre ou fecha, ela não impacta o fundo. Isso na maioria dos nossos produtos. O Elbrus é um fundo que ele é indexado ao IMAB5 e não ao CDI. Portanto, ele carrega os dois riscos. Ele tem tanto o risco de mercado, que é atrelado à curva de juros, quanto o risco de crédito atrelado aos emissores a que a gente tem exposição. Então, o Elbrus, é natural que quando você tem um movimento de abertura de curva de juros, o Elbrus ele vai ter sempre um impacto negativo, que no final do dia é como se você carregasse uma carteira de NTNB. Hoje, se você tivesse carregado uma carteira de NTNB e a curva de juros abre, obviamente que essa rentabilidade vai ser negativa. Então, o Elbrus acaba tendo o mesmo efeito. Apesar disso, a gente sempre carregou não, né? Mas hoje em dia a gente já estava com uma posição um pouco mais defensiva no Elbrus, né? Então a gente tinha uma duration de aproximadamente 2,9 anos quando começou todo o estresse relacionado ao coronavírus. Então a gente nunca carregou uma posição muito longa em duration, até porque o benchmark, que é o IMAB5, ele tem uma duration de mais ou menos 2,4 anos. Então a gente está mais ou menos próximo ao que é o benchmark do fundo. Mas, obviamente, que assim, quando você tem aberturas na magnitude que a gente teve aí nas últimas semanas na curva longa de juros, é natural que o fundo tenha um impacto negativo. O que isso quer dizer para frente? É como se você estivesse comprando uma NTNB. Se você tivesse comprado uma NTNB de 3 anos antes do estresse, ela vai ter um resultado negativo no curto prazo agora, quando a curva de juros abriu, mas, obviamente, que a partir de agora a taxa implícita
desse papel ele está mais alto. Então, a partir de agora, ele rende uma taxa mais alta. Com o fundo é a mesma coisa. Em relação a risco de crédito nos fundos de infra, aqui eu acho que vale a pena pontuar uma coisa. A gente já está atuando no ambiente de high grade aqui no Brasil, aqui nos nossos fundos, né? Quando você vai para os fundos de infraestrutura, eu diria que você está exposto somente aos emissores que estão em setores atrelados à infraestrutura, que em tese são os setores mais resilientes, né? Então você está falando do setor de saneamento, que é pouco impactado, o setor elétrico tem um pouco de impacto nas distribuidoras, mas quando você está falando de geradoras e transmissoras, o impacto é muito baixo. Rodovias, obviamente, você tem um impacto no curto prazo, mas isso tende a se ajustar, e as empresas têm uma posição muito robusta, né, de balanço. Depois você tem projetos eólicos, projetos de transmissão, você tem os grandes produtores de commodity, então Vale, Petrobras. Então você está falando de um nicho específico do high grade que é ainda mais defensivo em termos de risco de crédito dentro do cenário que a gente está vivendo. Então eu diria assim, risco de crédito no segmento de high grade, que são os nossos fundos, já é muito baixo. Nos fundos de infra ele é ainda menor. Ali, efetivamente, assim, é difícil imaginar algum emissor do mercado aí que possa vir a ter problemas no curto prazo, né? Na parte de debêntures de infraestrutura. Em relação à duration do fundo que a gente estava comentando, aqui você também tem um impacto, assim, você tem a duration do fundo, que são os seus papéis mais as posições de derivativos, e você tem a duration da carteira de crédito. Qual que é a diferença aqui, né? Quando a curva de juros abre ou fecha, o que importa é a duration do seu portfólio como um todo, certo? Mas, obviamente, que quando você tem, ao mesmo tempo, uma abertura de prêmio de risco, ali o que importa é só a duration da sua carteira. E nos fundos de infraestrutura, isso inclui o Elbrus também, a gente fez o mesmo movimento que a gente estava fazendo nos outros fundos. Então, a gente encurtou totalmente a carteira. A gente saiu de todos os papéis longos que tinham nos fundos de infraestrutura, papéis de 15 anos, 20 anos, e a gente encurtou tudo para papéis muito curtos. Por quê? Além de você já ter spreads desde outubro e novembro ali, suficientes para pagar os custos e atingir a rentabilidade meta do fundo, você também tinha um movimento muito forte de private e pessoas físicas que vendiam papéis curtos, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque as NTNBs curtas estavam muito baixas. Então, o racional era vende o papel a IPCA mais 2, 3, para comprar um papel super longo a IPCA mais 5, por exemplo. Acontece quando você olha o prêmio de risco, o papel curto a IPCA mais 2, 3 pagava um prêmio de risco muito melhor do que o papel longo a IPCA mais 5. Então, a gente fazia exatamente o movimento oposto. A gente vendia os papéis longos para encurtar a carteira. O que isso significa? Que no cenário de abertura de spreads, de prêmio, a gente vai estar muito mais defendido hoje do que a gente estava, por exemplo, em outubro e novembro. Não sei se sobrou alguma dúvida. Vão surgir mais ainda, com certeza. O Rogério tá online aí. Eu tenho uma pergunta que é meio que para os dois, e é sobre os bancos centrais. Mas eu queria a opinião de vocês, se o Rogério puder começar, não sei se ele está me ouvindo, mas enfim. O que vocês estão achando, enfim, e dos estímulos dos bancos centrais, não só do Brasil como do mundo? Como acha que eles vão refletir tanto na economia real quanto nos portfólios? Rogério, se você quiser abrir falando um pouco aí da sua opinião sobre bancos centrais e estímulos. Então, eu acho que a política monetária, óbvio que ela é efetiva, mas ela tem sua limitação no momento atual. A gente está tendo, na verdade, um choque de oferta e um choque de demanda, né? Então, são 2 choques acontecendo ao mesmo tempo. Diferente de 2008, quando você jogou o juro para baixo e tentou incentivar as pessoas a consumirem, hoje você não tem como você, né? Quer dizer, não é o mesmo efeito que você pode ter agora. O que ajuda? Ajuda porque você reduz o custo, né, das empresas. Agora, o que vai fazer efeito mesmo é a parte fiscal, né? E é isso que está sendo anunciado agora, né? 24 horas, todo dia a gente está tendo alguma novidade. Agora também, provavelmente vai ter alguma live do Bolsonaro agora falando sobre isso também, da reunião que ele teve com os empresários. E a mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos, a mesma coisa está acontecendo na Europa. Você precisa criar mecanismos como, assim, o que acontece? Na verdade, as empresas estão saudáveis,
né? Acho que pegando um pouco do gancho do que o Pierre falou, ainda mais aqui no Brasil, onde a gente tem empresas que têm com um balanço super saudável, porque assim, vamos lembrar, a gente veio de 2 anos de recessão muito forte, foi 15 e 16. Todas as empresas que a gente acompanha aqui, elas passaram os últimos 4 anos limpando o balanço, alongando dívida, vendendo ativo, tornando a operação mais simples, né? Então, por quê? Porque estava traumatizado pela recessão. Então, as empresas brasileiras estavam preparadas. Aí, quer dizer, a questão dos Estados Unidos e Europa é uma outra. Certamente, as empresas americanas são mais alavancadas, o europeu já é mais conservador, não é tanta alavancagem assim. Mas o grande problema agora é que você está exatamente... você está pegando empresas que são saudáveis do ponto de vista de balanço, só que você está dando um choque tão grande, onde a receita cai 60%, 70%, que se você estender esse período por trimestres, você inviabiliza alguns negócios. Né? É claro que hoje quem está no olho do furacão são as empresas de aviação. Né? Elas estão tendo um choque e se a gente for lembrar, sei lá, o 11 de setembro, você teve impacto, mas foi um impacto que teve uma duração, né, de um tempo que foi razoável e que também você não parou completamente. Você parou nos primeiros dias, na primeira semana, e depois você começou a voltar. Agora você está tendo um choque muito maior. Agora, o ponto o balanço das empresas é saudável. Então, o que o governo precisa fazer? O que os governos estão pensando nesse momento? Qual o objetivo do que eles estão anunciando? Eles estão querendo justamente ajudar as empresas a passar por esse período, né, que é o período da quarentena, que é o período crítico de atendimento hospitalar, né, do vírus. E aí, com isso, depois disso, daqui a 3, 4 meses, a vida volta ao normal. E aí é claro que as empresas elas vão ter, vamos dizer assim, uma dívida, né, uma dívida de longo prazo, com juro baixo, etc., para você pagar para o governo quando a atividade retomar. Né? Então, esse é o ponto. Não existe, talvez aí diferente comparado, por exemplo, às crises que existiram em 2008, onde, principalmente nos Estados Unidos, foi muito criticado o pacote de apoio porque você estava dando dinheiro para bancos que eventualmente foram responsáveis pela crise. Aqui não, você está abrindo crédito para empresas que são muito saudáveis, só que porque você está tendo um choque de oferta e demanda, você precisa fazer uma ponte. Né? Então, a gente espera que essa ponte funcione, né? E que aí em 3, 4 meses a gente já começa a ver uma retomada da atividade normal. É claro que assim, não dá para você pensar que a gente vai ficar, né, nesse período de quarentena por tanto tempo assim. Acho que é um período crítico, mas que os governos vão ajudar as empresas e depois disso a gente vai ver uma retomada. É claro que nesse processo de recessão, mesmo que curta, e hoje esse é o consenso, é uma recessão de 2 trimestres, provavelmente, a gente vai ter uma retomada, vai ter uma perda de capacidade produtiva, mas você vai retomar. Então, não é um problema, não é uma questão relevante para assim, o longo prazo. Hoje, ela não é relevante para o longo prazo. O que é relevante é o curto prazo. Perfeito. Rogério, deixa eu aproveitar o embalo aí e eu vou separar os 20 minutos finais só para perguntas. Então, galera, pode colocar bastante pergunta no chat aí, que os 20 minutos finais vão ser só perguntas. Setorialmente falando, nos fundos de ações da Arxa, como é que vocês estão vendo setorialmente? Vocês têm preferência por algum setor? Vocês estão se distanciando de algum setor? Como é que está a alocação setorial de vocês? Que setor vocês estão vendo com bons olhos nesse momento? Ou se vocês estão preferindo esperar? Como é que está o mundo por dentro dos FIAs aí da casa? Tá. Bom, a gente, na verdade, a gente vinha desde o ano passado com uma carteira até mais conservadora. Tanto que, assim, apesar da gente ter tido uma performance melhor do que o Bovespa no ano passado, a gente foi uma performance que ali dentro da indústria ficou ali no meio do caminho entre os nossos competidores. A nossa cabeça ali também, desde o ano passado, e aliás, desde esse início de recuperação da atividade da economia brasileira, sempre foi que seria uma recuperação consistente, mais lenta. Então, o que está acontecendo agora, por exemplo, nessas 2 semanas, a gente teve uma boa performance de alguns papéis na nossa carteira, como Telecom e as empresas de supermercado, né, que a gente já tinha, que não foram nem uma boa performance no ano passado, mas esse ano estão tendo uma performance boa, é claro, por uma questão conjuntural, né, específica, né, do que está acontecendo no momento, e isso ajudou ali a carteira, vamos dizer assim,
a cair um pouco menos do que o índice. Agora, a gente continua tendo a participação em empresas cíclicas, né? Como eu falei, nosso cenário era de uma recuperação lenta, mas persistente da economia brasileira, baseada em um processo de reformas que vinha sendo implementado pelo Bolsonaro e pelo Guedes. E isso, claro, essas empresas, esses setores acabaram sofrendo mais, principalmente aí na nossa carteira a parte de siderurgia, né? Acho que diria que foi que sofreu bem, e também, né, Vale, que até no bolo até caiu menos do que a média, né? Mas assim, a gente acha que o cenário é evitar agora as empresas que têm muita alavancagem, né? Então, privilegiar liquidez, que isso era uma coisa que a gente já vinha fazendo, né? A gente tinha, assim, por exemplo, até o ano passado a gente tinha posição em Azul. Né? É uma empresa que é muito boa, que vem entregando um resultado consistente muito bom, estava crescendo rápido. A gente, na verdade, zerou a posição simplesmente porque a gente achava que, em termos de valor, os preços do mercado já tinham ido atropelado, ido muito além, em termos de otimismo, do que pelo menos era o nosso cenário. Então, a gente não pegou, acabou não sendo afetado por esse impacto, né, do setor. Mas, de novo, como eu falei antes, são empresas que são muito boas, que estão fazendo um trabalho excelente, com um balanço sustentável, um balanço bom, né? O governo agora a gente precisa fazer essa passagem. Então, assim, a carteira agora a gente está focando principalmente em evitar as empresas alavancadas, né? Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi olhar papel a papel e olhar onde estava a alavancagem de cada empresa e saber se cada empresa, como ela poderia passar por esse processo. O segundo trabalho foi revisar as metas de crescimento, ou seja, incluir a recessão. Isso a gente já está fazendo desde a semana passada. Incluir um cenário de recessão, e aí, como eu falei no início, essa recessão pode ser 2 trimestres, pode ser 4 trimestres, e aí olhar e aí depois você começa a retomada de novo, e aí tentar, dentro desse processo de avaliação, a gente identificar as oportunidades. Acho que a gente vai ver muita oportunidade. É claro que agora a gente ainda está com uma volatilidade muito alta no mercado, isso atrapalha bastante. Entendido. Vamos lá para as perguntas aqui. Eu tenho a primeira pergunta do Thiago Mota. E aí eu vou vendo as perguntas, quando for uma pergunta mais com cara de renda fixa, eu jogo para o PR. Quando for uma pergunta mais de cenário de bolsa, eu jogo para o Rogério. Houve menção que os balanços das empresas estão saudáveis. É uma oportunidade para entrar comprando em bolsa ou a crise de crédito prevista pode jogar contra? Essa acho que é para o Rogério, mas se o PR quiser adicionar alguma coisa no meio do caminho, falando sobre crise de crédito, talvez aí para as empresas não tão high grade, vai ser legal também. Tá. Começando, antes do PR, eu realmente acho que a bolsa, né, quer dizer, a queda que foi, a forma como foi violenta, acho que a gente está vendo realmente muita oportunidade. Não só no Brasil, acho que no mundo inteiro você está gerando muita oportunidade. A questão do crédito, acho que volta para a pergunta anterior. Depende muito da reação dos governos. Quer dizer, a capacidade dos governos de coordenar a ajuda, de fazer essa ajuda chegar, porque se a gente pensar, por exemplo, política monetária, o Banco Central tem um mandato definido e ele age de uma forma muito rápida, né? A gente viu no final de semana passado, quer dizer, rapidamente o Banco Central americano resolveu reduzir os juros. Agora, do ponto de vista fiscal, você eventualmente envolve demandas que envolvem o Congresso. Então, o processo pode ser um pouco mais demorado. Então, é isso que a gente está olhando agora. A gente acha que, à medida que forem colocados programas de recompra, de crédito, para suportar, como eu falei, de novo, não é porque as empresas... É uma crise diferente de 2008. Né? A economia real que parou. O financeiro estava indo bem. Então, o que é necessário agora é que os governos eles ajudem a fazer essa passagem, né? E aí a questão do crédito acho que passa muito, principalmente lá fora, tá? Acho que o Pierre vai poder falar melhor do que eu aqui dentro, mas principalmente lá fora a questão, por que eu estou falando isso? Porque lá fora você é um mercado de crédito muito mais desenvolvido, então você tem o high grade, né? Que você tem o high yield, que você tem diversos tipos de faixa de risco, e é claro que os riscos mais o high yield, como é chamado, né, que são o que tem maior nível de risco, esses estão numa situação pior. É só a gente pegar, por exemplo, até a própria indústria de petróleo lá,
que são várias empresas pequenas que acessam esse mercado de high yield para captar dinheiro para investir, e com a queda do preço do petróleo também vão passar por dificuldade de fluxo de caixa. Então, esse é o que tem que ser monitorado daqui para frente. Como os governos vão conseguir alongar esse período, fazer com que as empresas sobrevivam, principalmente as empresas que estão mais expostas à crise, e aí sim depois acho que tem uma normalidade, né? Mas vamos dizer assim, o grande foco hoje é a questão fiscal dos governos. Legal. Pierre, se puder adicionar aí também, enfim. A pergunta era se está na hora de comprar, se existe uma crise de crédito. E aí eu vou pegar aqui o embalo numa outra pergunta, já que eu imagino que a conversa vá para falar de alavancagem em algum momento. Não sei se a gente tem esse dado na unha ou se esse dado é muito superficial para se falar sobre, mas o que é um dívida versus EBITDA saudável, na sua opinião? Falar de dívida líquida ou dívida EBITDA depende muito do setor, entendeu? Você tem setores que permitem uma alavancagem maior e setores que permitem não permitem uma alavancagem maior, né? Então, se você pegar um varejista, se você falar numa dívida EBITDA acima de 2, já é uma dívida bastante elevada. Já se você pega um setor de, não sei, transmissão elétrica, por exemplo, uma dívida EBITDA de 2 é uma dívida bem baixa, entendeu? Porque dali depende um pouco da estabilidade do EBITDA do emissor. Além disso, o EBITDA ele é só uma proxy do que é mais importante, que é a geração operacional de caixa da companhia, né? Então, obviamente, você tem que ver além do nível de EBITDA e quanto estável ele é ao longo dos ciclos, você tem que ver quanto que é a conversão de caixa desse EBITDA para caixa efetivo, né? Isso são duas coisas que tem que olhar. Então, geralmente, a gente prefere olhar fluxo de caixa operacional sobre a dívida da companhia como métrica, né? Em relação à crise de crédito, eu acho que assim, que nem a gente falou, a gente está acessando os emissores que são os mais bancarizados. Eu acho que ali onde pode ter mais problemas de crédito é, obviamente, o pequeno e médio empresário, né? Ali, aquele cara que depende muito mais de capital de giro e de caixa no curto prazo. Esse aí pode ter um estrangulamento. Obviamente, o governo já fez algumas medidas através dos bancos para tentar liberar capital de giro para eles, então reduzindo o compulsório dos bancos para que esses possam emprestar mais, usando os bancos públicos para oferecer capital de giro e até postergando ali, dando carência para pagamento de juros e amortização por 2 meses. Então, isso são medidas que vão dar um pouco de fôlego para o pequeno e médio empresário poder passar por esses 2 meses turbulentos, sem ter que fazer demissões em massas ou eventualmente até entrar numa RJ ou fechar as portas, né? Obviamente que para as empresas que a gente acessa, são empresas que têm uma robustez muito maior, né? Então, a maior parte das empresas que a gente acessa tem um caixa elevado e consegue passar alguns meses ali bem apertados, sem ter que recorrer a medidas extremas como demissões e eventualmente entrar numa RJ. Legal, Pierre. Obrigado. Tem uma outra pergunta interessante aqui, que também é dessa área de renda fixa, do Carlos Rovina. Nesse cenário onde a curva de juros abriu, você vê a oportunidade de comprar papéis mais longos para ter um ganho quando as taxas voltarem? Tá, nos fundos, falando especificamente dos fundos Elbros, tá? A gente mexe na duration do fundo através de derivativos, né? Então, por quê? Porque se eu quiser me posicionar na curva de juros, eu não quero misturar o risco de crédito, né? Ou seja, o risco dos spreads abrirem com a decisão de tomar um risco de mercado maior, né? Então, o que eu posso fazer, em vez de eu comprar um título de crédito privado mais longo, eu posso simplesmente vender um DAP longo. O DAP é o equivalente, é um derivativo que é equivalente a comprar uma NTNB, né? Assim, em termos de exposição a risco de mercado. Então, a gente faz isso via DAP. Eu não preciso necessariamente comprar uma carteira de crédito privado mais longa, né? Então, que nem eu falei, a gente acaba comprando sempre a carteira de crédito mais curta, porque os spreads estão mais atrativos, e acaba fazendo, se a gente achar que é conveniente, alongando a duration do fundo através de DAPs, né? De derivativos. Hoje a gente não está alongando a nossa carteira, a gente mantém a duration 2.9. Eu acho que
por mais que eu acredito que a curva, do jeito que ela está excessivamente inclinada, né? Ou seja, o DI curto está amassado porque o CDI está baixo, e você tem uma curva longa de juros que está passando de 9% nos vértices mais longos, né? Nos parece uma curva muito, né? Então você está precificando que ano que vem vai começar a ter uma subida de juros violenta, que me parece um pouco exagerado no cenário. Vértices muito longos, eu acho que dependendo das soluções que forem adotadas pelo governo para combater a crise, então se você tiver estímulos fiscais muito fortes, né, e agora com a derrubada não, né, mas com a aprovação da calamidade pública, obviamente você tem ali um pouco mais de flexibilidade no teto dos gastos, obviamente que você fazer esse impulso fiscal, você vai ter uma dificuldade em termos de solidez fiscal do país para frente. Então, isso obviamente pode manter os juros longos pressionados. Agora, a curva nos parece excessivamente inclinada da forma que ela está. Mas assim, a gente ainda não tem conforto de falar, vamos começar a alongar a carteira, porque o cenário agora é muito instável, né? Você não tem uma dimensão muito boa de como vai se comportar o crescimento da epidemia aqui no Brasil, e de como isso vai afetar o lockdown que está ocorrendo. Então, a gente, por enquanto, vai manter a duration do jeito que ela está. Expectativa para os resultados do fundo, a gente acha que a curva do jeito que ela está hoje, assim, ou você vai ter uma volta da inflação para frente, e aí nesse sentido você se beneficia um pouco porque seus papéis são atrelados à inflação, ou essa curva vai começar a ceder quando tiver um cenário um pouco mais limpo, e aí a gente, essa perda, digamos, que teve com a abertura da curva de juros futura, a gente acaba devolvendo aqui para o fundo, né? Legal. Eu acho que esse finalzinho aí responde pelo menos umas 3 perguntas aí que o pessoal perguntava sobre a volta do IMAB, enfim, entender que na visão de vocês a curva de juros está talvez esticada por excesso e que isso pode refletir nas posições lá na frente, já dá uma boa clareada. Tem mais uma pergunta aqui, uma pergunta da Jéssica. Eu acho que ela vai só corroborar a tese aí da Arx sobre que tipo de papel comprar no mercado de renda fixa. O Arx Denali CP. Muita coisa com crédito, com possibilidade de default? Não, do nosso lado não vejo assim, nenhuma empresa que esteja com risco de default nos nossos portfólios, seja no Denali, no Vinson, no Elbrus, nenhum dos fundos. É high grade em todos os produtos, né? Sim, todos os papéis são high grades. Tem papel que não tem rating, mas às vezes é uma emissão que a emissão não tem rating, mas o emissor tem rating, entendeu? Entendi. Mas os emissores são todos high grades. Legal, perfeito. Tem uma para o Rogério aqui do Anderson, que vai refletir um pouco no estudo que ele estava falando que ele fez. O Mandetta acabou de dizer na coletiva que o pico de contaminação será em abril e só diminuirá em setembro. Ou seja, a gente está contando aí pelo menos mais 2 trimestres à frente aí. Previsão que a epidemia será grave em abril, maio e junho. Nesse caso, nesse cenário, aumenta o risco em algum setor ou aumenta o risco de quebra? Enfim, eu vou refazer a pergunta. Na análise de vocês, se isso passar de um trimestre for a 2 trimestres, como é que vocês estão vendo o mercado aí, Rogério? Então, esse eu acho que é o grande risco, e aí, como o próprio PR falou, é um risco, claro, que é muito grande para as empresas, as pequenas e médias, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Esse cenário, quer dizer, que o Mandetta falou, é o cenário que realmente está sendo esperado, baseado nas curvas de infecção que foram observadas lá fora. A questão aqui é realmente em que ponto a gente vai ter que voltar à atividade normal, né? Quer dizer, a economia vai ter que voltar. E quanto mais você manter ela fechada, é pior. Tudo indica que realmente o que está sendo feito é controlar o início da infecção para depois você começar, para não criar um exagero, né, quer dizer, um impacto muito grande no atendimento hospitalar, mas depois disso você conseguiria manter dentro de um padrão, ou seja, que as pessoas vão ser infectadas, que as pessoas, e nesse meio período vai ser descoberto algum tipo de tratamento ou vai ser desenvolvido alguma vacina. Isso a gente vai ter que aguardar. Mas o fato é que
não dá para você fazer um cenário de ficar 3 meses parado, né? Porque aí realmente você cria uma questão de insolvência grande para as pequenas e médias, que são grandes empregadores, você aumenta muito o desemprego. Então, a gente não acha que faz sentido os governos adotarem essa postura. O que a gente está querendo ver, o que a gente está observando, está acompanhando, é justamente entender a coordenação que os vários entes federativos vão ter nessa questão. Quer dizer, a questão de você fechar a fronteira, ela pode parecer que funciona do ponto de vista de saúde, mas a gente tem que também pensar no ponto de vista econômico, como é que isso vai ser, qual o impacto que isso pode ter sobre diversas atividades. Então, assim, a nossa expectativa é que realmente seja um período de quarentena que vai durar 15 dias, talvez mais 15, e aí a gente vai ter que voltar à vida normal, sim, com todas as precauções necessárias, mantendo as pessoas com a idade mais avançada em casa, evitando contatos e aglomerações por algum tempo, mas a economia tem que voltar a rodar. Perfeito. Deixa eu aproveitar, Rogério, antes de seguir com as perguntas. A gente falou muito dos fundos de renda fixa, falou muito dos fundos de ações. Você quer dar um panorama dos fundos macro da Arx? Aí o fundo que tem possibilidade de comprar moedas, dólar, enfim. Qual é a perspectiva macro aí? O que vocês estão pensando nos fundos macro? Então, nos fundos macros, né, o Arx Extra e o Arx Especial, a gente vinha com uma posição, claro, comprada aí em Brasil, né, aí olhando, né, para a curva, animado com o juro real, a queda do fechamento do juro real, comprado em bolsa. É claro que a crise acabou tendo um custo, né, quer dizer, a gente zerou a posição rápido, quer dizer, a vantagem é que as exposições são sempre muito líquidas e muito rápidas de você reduzir. Com o estresse que foi gerado desde a semana passada, a gente tomou a decisão de ficar menor. É claro que a gente sofreu, o mês de março é um mês ruim, né, para a performance, mas hoje a gente está focado em aproveitar essa volatilidade para eventualmente gerar alfa, claro, buscando sempre trades mais curtos, né? Acho que agora os trades mais curtos eles são mais recomendáveis porque a volatilidade está muito alta ainda, né? À medida que a volatilidade dos títulos públicos cai, à medida que a volatilidade da bolsa cai, aí você vai ter conforto para fazer posições maiores e com prazo maior. Mas no caso dos multimercados, hoje é uma postura bastante tática, né? Para realmente aproveitar esses momentos de oscilação, o que com a volatilidade que está hoje, até a gente tem, essa semana, até os últimos 2 dias foram positivos em termos de geração de alfa. Mas é claro que é um cenário bem curto prazo, né? Bem tático. Legal, já. Deixa eu ver. Globalmente, você acha que essa perspectiva que você falou, tá, que a gente está no Brasil, num universo ideal é que a gente fique aqui com quarentena por 15, no máximo 30 dias, e depois a economia tem que voltar a gerar. Globalmente, você acha que a recuperação vai ser como? A gente está entrando está bem claro que é uma recessão global. Essa curva de recuperação, quando você traz para a escala global, como é que você acha que vai acontecer? Se vai acontecer, em que velocidade? Ela vai ser lenta, claro. Tudo que a gente viu aí, quer dizer, que a gente vem acompanhando aí nas últimas 2 semanas, e é claro, ouvindo especialistas da área de saúde, mostram que também não adianta você botar todas as pessoas em casa, porque quando elas saírem de novo, você vai aumentar a contaminação de novo, né? Então, a questão da quarentena agora, né, na maior parte dos países, é para evitar que essa primeira onda seja muito grande e realmente sobrecarregue os hospitais. Mas eu acho que a gente vai começar a ter afrouxamento dessa questão ao longo das próximas semanas. O que significa? Que, por exemplo, as pessoas voltam para trabalhar, mas, por exemplo, escolas continuam fechadas, fazendo aula remota, né, aula por acesso remoto. Faculdades continuam fechadas também, fazendo acesso remoto. Então, você evita de novo, continua evitando grandes aglomerações, shows, jogos, etc. Isso vai ter que ser evitado por um tempo. Mas você começa a botar as pessoas na rua de novo, para o comércio voltar a andar, começar a girar e você começar a recuperar um pouco da atividade. À medida que esse cenário for avançando e as infecções comecem a cair, é natural que aí você comece a normalizar as outras atividades, né? E esse é o cenário, né?
Agora, se as pessoas voltarem a trabalhar e depois dessa quarentena e as infecções voltarem a subir, né, aí sim pode ser que a gente volte a decretar uma nova quarentena daqui a 2 meses ou não, alguma coisa assim, mas isso ainda é um cenário incerto. Mas esse é o cenário que a gente acha que é o mais plausível de acontecer, né? As pessoas, a atividade volta em algumas semanas e aí você começa, o próprio governo, né, a área de saúde começa a ter um pouco mais de controle do processo de infecção. De novo, com investimento para aumentar a capacidade de leito, com a possibilidade de surgimento de tratamentos, como o remédio que foi mencionado ontem. Então, tudo isso vai ser avaliado ao longo do tempo. Mas a gente volta. A gente vai voltar. Né? A atividade vai voltar. Só que eu acho que vai ser uma volta lenta. Né? Multidões, jogos, Campeonato Brasileiro esquece, fica para o segundo semestre. Alguma escola. Acho que isso tudo vai ter que ser ponderado à medida que a gente passe desse período crítico que você mencionou aí na pergunta, que o Mandetta falou, né, que são os próximos 3 meses. Legal. Gente, estamos chegando aqui nos 5 minutos finais, e aí, para fechar, o que eu vou pedir, tanto do Rogério quanto do Pierre, a gente está com... A maioria dos nossos participantes aqui são investidores de pessoa física, pessoas que desbancarizaram há pouco ou há algum tempo, e então, pensando assim em portfólio, assim, é quase uma mensagem de otimismo para a gente encerrar aqui a nossa conferência. Qual é a dica que você dá para o investidor pessoa física, tanto como alocação, tanto como psicológico? A gente sabe que tem um viés psicológico comportamental grandíssimo nas decisões de investimento que a gente toma. Uma dica de encerramento aí, se você quiser começar, Rogério, depois eu peço para o Pierre complementar. Acho que você está certo. Assim, eu sou otimista. A gente já passou por várias crises quando você olha o passado, né, e crises que a gente veio, eu peguei crise desde a década de 90, né, a crise da Ásia 97, 98. A gente viu vários momentos desses e esses momentos sempre acabaram sendo grandes oportunidades de investimento, né? E é claro que quando você está no olho do furacão, e acho que aqui muita gente já passou por esse período ali também em 2008, e aí já viu isso, é difícil você discernir onde está a oportunidade, né? Por quê? Porque você, na maior parte das vezes, você acaba, como a gente usa a expressão, pega uma faca caindo, né? Você compra a bolsa, mas a bolsa continua a cair. E aí você se pergunta por que as pessoas continuam a vender, se tem alguma coisa por trás. O fato é que o que a gente está vendo, como eu falei, é uma desalavancagem, né? Quer dizer, a economia real acabou contaminando o financeiro e todo mundo que era muito alavancado em ativos de risco foi obrigado a reduzir por causa do aumento da volatilidade, né? Então, esse período, a gente está no meio dele ainda, né? Ou talvez, eu diria, talvez 2/3 dele já tenham passado, falta esse 1/3, né? E lembrando, os bancos centrais já atuaram, né? Aquela ajuda que poderia ser vir do governo começou a vir e já começou a ajudar a estabilizar o mercado. Então, essa desalavancagem, ela está no processo final, então, provavelmente a gente está muito próximo de um ponto de oportunidade de compra razoável, né? Aí, claro, essa crise não é comparável com a de 2008, porque, como a gente já falou, é uma crise que envolve a saúde, que envolve a economia real, paralisando o mercado financeiro, né, a parte financeira. Então, a gente vai continuar observando ao longo das próximas semanas, mas me parece que a gente já chegou num patamar onde a ajuda está vindo do governo, onde as pessoas já começaram a entender o problema, onde você já começa a desenhar quais são as soluções possíveis para a gente endereçar o problema. A capacidade do mundo de desenvolver novas drogas e assim, um esforço coordenado que está sendo feito é gigantesco. Então, assim, a gente só olhar o passado, né? Assim, a gente sabe que a gente vai desenvolver essa vacina. Então, é um período, né? E esse período, no final, quando a gente olhar para trás, ele vai ter representado uma grande oportunidade de investimento. Agora, é claro que foi um choque, ninguém esperava, né? Ninguém esperava essa velocidade de correção que teve, ninguém esperava que as empresas, que a economia tivessem que se fechar, né? Mas é um fato que a gente tem que lidar. E eu acho que a desalavancagem que está acontecendo agora vai gerar para o investidor longo, está gerando, na verdade, para o investidor longo prazo, uma grande oportunidade, levando em consideração que ainda estamos em um período de muita volatilidade. Mas é um momento realmente
interessante, né? A história mostra isso, que nesses momentos você gera as grandes oportunidades de gerar retorno de longo prazo, né? Perfeito, Rogério. Muito obrigado. Pierre, se você puder também dar uma mensagem final aí de otimismo para a galera, de repente até enviesar um pouquinho para aquele investidor que está no fundo de renda fixa, que está apanhando um pouquinho aí da curva, e falar um pouquinho do que você acha aí daqui para frente, o que a gente tem que fazer com os nossos portfólios. Assim como na parte de renda variável, na parte de renda fixa, obviamente, já começa a aparecer oportunidades bastante atrativas, né? Tanto em termos de prêmio de risco, como em termos de taxa, né? Dado que a gente acha que essa curva hoje em dia está exageradamente inclinada. Agora, acho que outra mensagem que tem que passar é, assim, por mais que o cenário no curto prazo ele esteja bastante, digamos, nebuloso ali, difícil de navegar, eu acho que o investidor ele tem que sempre montar o seu portfólio com uma visão de longo prazo, pensando em asset allocation, né? Então, da mesma forma como a gente ouvimos praticamente o ano inteiro passado, agora tem que sair da renda fixa porque o juros está baixo, tem que ir para ativos de risco, etc. E eu acho que as pessoas às vezes acabam esquecendo o conceito de asset allocation de longo prazo, né? E a asset allocation ela não depende do nível de juros, ela depende muito mais do seu perfil de investidor. E eu acho que nesse momento é muito importante o investidor também considerar isso e não fazer o movimento oposto, do tipo, agora está com muito risco, então zera todos os ativos de risco e vai tudo para a poupança, entendeu? Se você tem essa mentalidade, você é simples, você acaba comprando na alta e vendendo na baixa, que é o pior dos cenários. Então, eu acho que nesse momento específico é muito importante o investidor sempre pensar em asset allocation, condizente com o perfil dele e olhando o longo prazo. Então, assim, não é parte 100% para a bolsa, ou parte 100% para multimercado, ou volta tudo para renda fixa, para título público, e sim pensar em manter uma carteira condizente com o perfil de investidor dele, olhando o longo prazo. Então, em momentos assim, o pedaço da sua carteira que teve um impacto muito negativo, provavelmente ali você vai ter espaço para readequar seu portfólio e aumentar a posição em ativos de risco. Não porque você está aumentando o risco da sua carteira, mas simplesmente que está reponderando. E na hora que o mercado retomar, você vai fazer o oposto. Essa carteira que você montou de ativos de maior risco, eles vão se valorizar e você vai reduzir ela. Entendeu? E aí você está sempre fazendo o movimento oposto, na minha opinião, que é você vai estar comprando na baixa, vendendo na alta. Perfeito, Pierre. Perfeito, Rogério. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Eu sei que de 4 às 5 aí é um horário muito crítico. Queria agradecer o pessoal que assistiu também, tá? Todos os dias da semana que vem a gente vai fazer. Os fundos da ARC estão todos na plataforma da XP, esses fundos que a gente conversou, que a gente falou sobre, os fundos que estão com risco de inadimplência ou de default nas mínimas, porque compram empresas muito grandes, os fundos de ações, os fundos macro, que a gente falou que está fazendo, os trades curtos. Tudo isso você encontra na plataforma da XP. Pergunte ao seu assessor se tem dúvida qual é o fundo. Gente, eu aguardo vocês segunda-feira, tá? Tenham todos um bom final de semana. Fiquem em casa e usem álcool em gel. Um abraço. Valeu, obrigado. Um abraço, pessoal.